mas agora sim, eu quero chamar aqui o deputado Ricardo Barros, que já está chegando aqui com a gente, líder do governo na Câmara. Deputado, em primeiro lugar, muito bom dia, obrigada pela sua presença. Obrigado, bom dia a vocês. Obrigada. Deputado, a gente quer conversar aqui sobre alguns pontos importantes. Ontem a gente viu uma grande volatilidade no mercado financeiro por conta da lei das estatais e eu queria entender mais sobre este assunto. Inclusive, o senhor votou a favor, né, da mudança da lei das estatais. Eu queria entender como que foi o seu voto em relação ao destaque, né, e se teve, né, a gente sabe que teve uma grande divergência de interpretação sobre a votação do projeto de lei e dos destaques, né? A gente entende a questão dos destaques que pode beneficiar, no caso aí, mercadante. Deputados votaram sim para o projeto que altera a lei das estatais e no projeto não é discutido só a questão da quarentena, mas também o aumento das verbas publicitárias. Houve uma grande, né, divergência em relação a isso, muita gente repercutindo como aliados do presidente Jair Bolsonaro votaram, então, a favor desta lei que acabou aí, de certa forma, acaba beneficiando também o presidente agora eleito Lula. Por que alguns deputados do partido votaram sim e outros votaram não? E por que não houve um consenso do partido? O partido fez uma orientação de votação a favor da matéria. O Partido Progressista, o governo não. O governo não orientou essa matéria, nem a favor nem contra. Por quê? Porque tratava-se de um projeto de publicidade estatais, né, e que recebeu esta emenda tratando da quarentena. Eu acho justo que a gente possa desonerar as pessoas que fazem atividade política a restrição de não poder ocupar cargos, porque não tem nenhum sentido isso. É uma quarentena, é uma proibição sem nenhuma contrapartida. Quando uma pessoa sai do governo, sai de uma agência reguladora, por exemplo, ele fica de quarentena recebendo salário. Ele não pode ter outra atividade e é remunerado por isso. No caso deste projeto, que foi votado lá no auge da Lava Jato, então, criminalizou-se ou restringiu-se a possibilidade de atividade econômica de alguém só porque é dirigente partidário. Então, a pessoa que é presidente ou membro do diretório municipal de São João do Meriti não pode exercer um cargo numa estatal? O que tem uma coisa com a outra? Né? Então, eu acho muito justo que tenham se retirado essa restrição que envolve os políticos, né, as pessoas que são ativistas partidários, nem sempre quem tem mandato. Às vezes a pessoa é só presidente do partido, secretário, e está impedido, como dirigente partidário, de ser nomeado para um cargo numa estatal. Não tem nenhum sentido essa proibição. Isso foi uma reação à Lava Jato, sempre que se votam matérias no calor do momento, elas se mostram inadequadas ao longo do tempo. Então, é por mérito mesmo que nós votamos a favor, embora que a lei fosse de outro assunto, e esta emenda apareceu como emenda de plenário naquele momento, e aí alguns sim, alguns não foi uma coisa que foi debatida previamente com as bancadas dos partidos. Então, deputado, só para esclarecer, o senhor votou a favor do projeto de lei, votou também a favor do destaque, né, diferente de outros deputados ali, aliados do presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, Carlos Jordi e Eduardo Bolsonaro, disseram que votaram não ao destaque nessa questão da quarentena para que não beneficiasse mercadante. Então, o senhor votou a favor, né, desse destaque para que essa quarentena não exista mais, porque não faria sentido. É isso, só para esclarecer. Eu votei a favor por convicção do mérito. Não há justificativa para quem é dirigente partidário no Brasil ser onerado por uma proibição não remunerada que só causa restrição. Então, você participar da política, a política é a única forma de transformar a sociedade. Não há outra forma de transformar a sociedade. Né? É exercício da democracia. E as pessoas que se dedicam a isso ficam oneradas por uma restrição, isso não tem nenhum sentido. E os bolsonaristas, né, muitos vão deixar de ocupar cargos aqui em Brasília e poderão, nos seus estados de origem, que são aliados do governador, ocupar cargos em estatais também. Então não é uma emenda do mercadante, é uma emenda
para fazer justiça, desonerar pessoas que se dedicam à vida pública de uma restrição que apenas lhe causa dano, não tem benefício nenhum na outra ponta. Olá, Cabral aqui falando. Deixa eu tirar uma dúvida com o senhor. Ontem rolou na imprensa que Lira está com uma ideia de colocar RP9 dentro da PEC de transição. RP9, para quem não sabe, orçamento secreto ou medida do relator, cada um chama de um nome. Se isso acontecer, o senhor apoiaria essa decisão? Não, porque a emenda RP9 teria que vir do Senado, e não veio. A PEC, enviada pelo governo de transição, fala em emendas de relator. Diz que a comissão de transição poderia indicar emendas de relator para o relator geral do orçamento de 2023. Então, isso constitucionalizaria a emenda de relator que estaria no texto constitucional para essa finalidade. Eu vejo que a emenda, primeiro, que não tem orçamento secreto, tudo é publicado, todos os convínios são assinados e são divulgados também. Não tem como passar o dinheiro para ninguém público sem estar no Diário Oficial. Segundo, que as emendas de relator são uma prerrogativa do parlamento. Né? Então, por exemplo, o voto da ministra Rosa Weber, ele é totalmente inadequado, porque ela está legislando sobre a matéria. E ela não pode legislar. O Supremo não pode legislar. Isso é função do Legislativo. Mas o Supremo tem insistido seguidamente em deliberar sobre atribuições exclusivas do Legislativo e exclusivas do Executivo. Esse conflito não está bom para o Brasil e, uma hora, isso vai dar problema. Mas vamos ver como é que termina o julgamento das emendas de relator e vamos esperar a decisão. Não há nenhum sentido nós incluirmos algum texto aqui na Câmara sobre emendas de relator, porque ele pode não ser votado no Senado e aí a gente não tem efeito. Não há acordo entre Câmara e Senado para tratar desse tema nesta PEC. Inclusive, deputado, aproveitando já essa questão desta PEC, né, essa votação, inclusive, lá no Supremo, das emendas aí do relator, ela acabou aí, de certa forma, esfriando esse clima para a votação da PEC da transição na Câmara. Parte dos deputados defende aguardar a conclusão, primeiro no STF, para caso as emendas, né, sejam, então, declaradas inconstitucionais, incluir outro tipo de mecanismo de repasse de recursos para as bases eleitorais da PEC. Primeiro, eu queria entender, né, se o senhor vê esses acordos sendo bem amarrados para a votação desta proposta, né, que tanto a gente fala aqui, que aumenta, né, o teto de gastos. Se você, né, acredita que essa PEC realmente possa passar, e um ponto muito importante, né, essa coincidência também dessa votação ter sido, né, mudada a data para a próxima semana, segundo Arthur Lira, por falta ali de números, né, dos 308 votos, mas há também muita gente tratando aí que isso está muito atrelada à questão, né, do orçamento sendo aprovado pelo STF ou não. Eu queria entender um pouquinho mais da sua, né, visão em relação a essa PEC que aumenta o teto de gastos e também sobre essa situação, esperando essa situação se resolver lá no STF sobre o orçamento. A PEC não aumenta o teto de gastos, ela elimina o teto de gastos, ela desconstitucionaliza o teto de gastos. Então, essa emenda está tirando da Constituição o teto de gastos e remetendo a uma lei complementar que será votada até agosto, seria enviada ao Congresso até agosto, como está no texto. Então, na prática, essa votação tiraria da Constituição o teto de gastos e colocaria para uma lei complementar. A questão da votação do processo do Supremo. O Supremo, como eu disse, tem interferido muito mesmo em prerrogativas exclusivas do Executivo e do Legislativo. Isso não está bom para a harmonia entre os poderes que está preconizada na Constituição, a harmonia e independência entre os poderes. Então, vamos aguardar o final do julgamento. O voto da ministra Rosa Weber é muito ruim, porque ela está legislando no voto dela e não é legislar. O voto não ajuda.
isso aí os demais ministros, né, hoje está tendo nesse momento uma sessão do Congresso Nacional. Essa sessão do Congresso Nacional aprovará uma resolução, alterando a resolução número 1, que inclusive é de minha autoria, que define toda a tramitação das matérias orçamentárias, e ela estará estabelecendo critérios para a discussão do RP9, proporcionalidade no Senado, Câmara, Câmara mesmo no Senado, e também definir que tudo proporcionalmente entre as bancadas, que os líderes fariam a indicação ao relator geral. Então, essa resolução, em tese, deve resolver a dúvida tenha sobre o federal sobre a transparência das dívidas do produtor, que é apenas um discurso de todas são publicadas, aprovadas recentemente e executadas, a maioria por supervisão da Caixa Econômica. O sinal está um pouco ruim, mas vamos tentar aqui uma última pergunta. O Cabral quer fazer aqui uma última questão para o deputado. Fica à vontade, Cabral. O senhor acredita que tenha mudanças da PEC na Câmara dos Deputados nos próximos dias do texto? E são duas perguntas em uma. E se tiver, disseram que tem uma possibilidade de um pedaço da PEC virar medida provisória para andar mais rápido. E que Bolsonaro vetaria essa medida provisória. O que o senhor tem para me falar disso, por favor? Não é possível ser por medida provisória, senão já teríamos feito. Nos dois momentos anteriores, quando criamos o orçamento de guerra, para enfrentar a Covid, e agora, quando fizemos a emenda constitucional para os R$600 do Brasil, nós fizemos por PEC. Então, não pode ser por medida provisória. Segunda questão se vai ser votado. Se for votar hoje, depois da sessão do Congresso, sim, vários destaques seriam aprovados. O Partido Liberal vai fazer destaques, vai reduzir o valor, vai dar para o ano, para retirar limite de 26 bilhões a mais do que se fazer, para retirar uma questão de teto, para retirar a cooperativa da Comissão de Transição de indicar a emenda do relator, mas isso já vai tirar na PEC. Então, tem muitas mudanças. Hoje, a PEC seria aprovada como alteração. Se ficar para terça-feira, nós temos que refazer a contabilidade de votos para ver como o governo se movimenta daqui até terça-feira para aumentar a adesão ao texto do Senado, que eu acho bastante conveniente. Nós temos, vou lembrar vocês, nós temos R$1 trilhão assinados em contratos de infraestrutura, concessões de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. R$1 trilhão. E esse é privado. Então, esse aumento do gasto pode estourar e afastar esses investidores. Então, o dinheiro, nós temos que pôr o dinheiro na casa do minha filha, nós temos que pôr o dinheiro aqui, nossa é um prejuízo muito grande para o Brasil. Deputado, o nosso sinal aí nós estamos um pouco com dificuldade de entendê-lo, a questão do sinal, do áudio. A gente sabe que o senhor também tem uma agenda agora a ser cumprida. Eu agradeço, muito obrigada aqui pelo seu tempo, pela sua presença. Até uma próxima oportunidade para a gente discutir mais sobre este assunto, porque é muito importante para a gente aqui do mercado financeiro. Obrigada, deputado. Obrigado.